Chegamos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Ao longo desses dias, nós estamos estudando sobre a série Milagres de Jesus. Os evangelhos relatam 35 milagres operados por Jesus. É claro que Jesus realizou muito mais que isso, né? Mas registrados ficaram 35. Agora nós vamos passar milagre por milagre e vamos entender qual é a lição espiritual que cada um deles nos apresenta. Hoje vamos estudar sobre um milagre que Jesus realizou na cidade de Jerusalém, lá no tanque de Betesda. Esse tanque é um tanque onde as pessoas iam para obter cura para suas doenças. Havia uma tradição naqueles dias que um anjo vinha para curar as pessoas que ali estavam. Mas e aí? Era verdade de fato? Era apenas uma tradição? No programa de hoje nós vamos responder a essas perguntas. Então hoje vamos estudar a cura de um paralítico de Betesda. Já pega a sua Bíblia em João capítulo 5 e nós vamos estudar esse tema. Mas aqui, antes de nós começarmos o estudo da Bíblia, nós sempre temos o hábito de orar. E por que nós temos esse hábito? Porque esse livro é o livro de Deus. Ele foi produzido pelo Divino Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. E quando nós abrimos esse livro agora, como vamos abrir em João capítulo 5 hoje, nós precisamos que o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas, ele venha para iluminar a nossa mente, para compreendermos o que foi escrito. Então, se você puder, fecha também seus olhos e ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por nesta manhã estarmos reunidos mais uma vez. Temos a Tua palavra em nossas mãos, queremos estudá-la, mas não podemos compreender o que aqui está registrado, a menos que o bom e santo Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, ilumine agora a nossa mente. Convidamos o professor Espírito Santo para nos ensinar mais uma vez. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, tome então a sua Bíblia e vamos ler juntos João capítulo 5, versos 1 a 15. Eu vou ler aqui na minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada. E o texto diz assim, João capítulo 5, versos 1 a 15. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não se havia revelado, ou Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Até aqui apenas. Que texto extraordinário! O texto nos fala sobre o momento em que Jesus chega ao tanque de Betesda, na cidade de Jerusalém. Jerusalém
era a capital do povo de Deus, a cidade de Davi. Você vai se lembrar que quando o povo entrou na Terra Prometida, o santuário foi primeiro armado em Siló, ou Shiló. Lá foi a primeira capital do povo de Deus. Lá estava o santuário, ou a tenda móvel, construída por Moisés e que havia viajado com o povo durante 40 anos. Dentro dessa tenda móvel estava a Arca da Aliança, contendo as 2 tábuas da lei de Deus. Depois, você tem Davi desejando construir uma casa para Deus. Deus não permitiu porque diz que Davi era um homem muito sanguinário, mas que Salomão teria esse privilégio. E Salomão vai construir o templo para Deus em Jerusalém. Agora a arca que estava lá em Siló vem para o templo em Jerusalém. Agora, Jerusalém torna-se a cidade central para a adoração. E todos os judeus, pelo menos 3 vezes por ano, vinham a Jerusalém para celebrar as festas judaicas. O povo judeu celebrava 7 festas ao longo do ano. E eles vinham a Jerusalém para a celebração dessas festas, eles tinham a alegria de estar ali no templo, ali eles cantavam louvores. Jerusalém era uma cidade muito especial. E Jesus desenvolveu parte do seu ministério aí em Jerusalém. Nessa ocasião que Jesus está em Jerusalém, ele vai então até o tanque de Betesda, que nós temos uma foto. Eu visitei esse local alguns anos atrás e você sabe que o tanque de Betesda é um dos locais, um dos sítios arqueológicos que permanecem da mesma maneira que no tempo de Jesus. Pelo menos nós temos a confirmação arqueológica de ser o mesmo local onde Jesus esteve curando esse paralítico. Interessante que você, quando chega na porta das ovelhas, e eu fiz esse mesmo caminho que Jesus fez. Ele entrou pela porta das ovelhas, disse João, e quando você entra pela porta das ovelhas em Jerusalém, você caminha, quem sabe uns 100, 150 metros, e à sua direita vai estar a entrada para o tanque de Betesda. Quando você chega no tanque de Betesda, esse tanque originalmente possuía 5 pavilhões, como que se fossem 5 degraus. E lá no fundo havia água, onde as pessoas esperavam para serem curadas. Interessante que ao visitar esse tanque, você percebe que até hoje lá estão as águas. As mesmas águas que estavam no tempo de Jesus, o mesmo local. E ali, nesses pavilhões, as pessoas se assentavam esperando a cura. Olhe para o texto da sua Bíblia e veja que coisa interessante. Ali estava um homem, diz o verso 5, enfermo há 38 anos. 38 anos esperando por um milagre. Interessante que Jesus se aproxima desse homem que há 38 anos espera por um milagre e faz uma pergunta bem interessante. Aqui no versículo 6, Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Por trás de perguntas simples de Jesus, havia sempre uma lição espiritual a ser ensinada. As pessoas, para receberem a cura, deveriam demonstrar seu interesse, seu desejo, sua fé, que Jesus tivesse poder para realizar o milagre. E Jesus então pergunta para o homem: você quer ser curado? Estando há 38 anos nessas circunstâncias, nessa situação. E quando Jesus faz essa pergunta, o homem acha que Jesus iria carregá-lo até o tanque ou ficaria ali de prontidão, porque segundo a tradição, águas agitavam o tanque de Betesda e o primeiro que descesse depois de agitadas as águas ficaria curado. Bom, é verdade que aquelas águas não tinham poder curativo, eram apenas tradições. Uma tradição que havia sido ensinada. E as pessoas estavam ali acreditando que de fato o milagre poderia acontecer. Você percebe como hoje muitas pessoas estão completamente enganadas, como no passado, como muitas vezes nós colocamos as tradições acima da palavra de Deus? É isso que acontece hoje. Às vezes as pessoas defendem em nome da religião coisas que não são de cunho religioso. Às vezes defendemos usando argumentos que não estão nem na Bíblia e atribuímos à Bíblia como se isso fosse verdade.
Nos dias de Cristo, ele defrontou-se várias vezes com tradições judaicas. Um exemplo é quando os discípulos, em certa ocasião, comeram sem lavar suas mãos. Os judeus, os anciãos dos judeus, possuíam todo um rito de lavagem de mãos antes de se alimentar. Não há nenhum problema, é claro, nós somos aconselhados a ser higiênicos, a lavar as mãos antes das refeições, mas eles se apegavam tanto à tradição que mesmo quando não houvesse água, o simples gesto de se lavar as mãos deveria ser feito, mesmo sem a água. Aí eu te pergunto, qual é o sentido de você gesticular que está lavando se não tem água? Mas esse era o valor das tradições nos dias de Jesus. E Jesus combateu fortemente a essas tradições. Por quê? Porque elas carecem de um apoio bíblico, elas carecem de uma lógica bíblica. O paralítico que sofria há 38 anos achava que Jesus, quem sabe, ficaria por ali para ajudá-lo. E ele até faz menção ao milagre. Senhor, o que acontece é que quando as águas são movidas, ninguém tem para me ajudar, eu não tenho ninguém que me ajude, que me faça descer a água, e quando eu vou, outro já vai na minha frente. E ele estava esperançoso de que a sua solução estava ali no tanque de Betesda e não no Cristo que diante dele estava. Você percebe que muitas vezes nós estamos buscando o milagre em fontes erradas, ao invés de acreditar que Jesus que estava diante dele tinha poder de operar o milagre, ele esperava que o milagre viesse de outra fonte, do tanque de Betesda, da tradição que lhe era ensinado. Ao conhecer esses fatos dessa história, eu fico pensando como que hoje as tradições tentam ocupar o lugar dos ensinos bíblicos e como que muitas pessoas estão buscando milagres em fontes erradas. Deixa eu falar para você uma coisa com todo carinho. Muitas vezes nós estamos esperando que um santo opere milagres em nosso favor. Oramos por esse santo ou por aquele santo, esperando que algo aconteça em nossa vida. Mas você sabe que isso é uma tradição, porque a palavra de Deus nos ensina claramente de que as pessoas, quando morrem, elas vão para um estado de inconsciência. É o sono da morte. Isso quer dizer que Pedro, Paulo, Tiago, João e tantas outras pessoas que alguns acreditam ser santos e terem poder de operar milagres, como a própria Virgem Maria, eles estão descansando no pó da terra, aguardando o dia da volta de Jesus. Então, muitas vezes, nós estamos buscando milagre na fonte errada. A palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes 9, 5 e 6, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. A Bíblia nos ensina em João capítulo 11 que Jesus disse da morte de Lázaro que ele estava dormindo, mas ele iria despertá-lo, ou seja, ressuscitá-lo, o que de fato aconteceu 4 dias depois. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é clara em ensinar que as pessoas quando morrem, elas vão para um estado de inconsciência. É o sono da morte. Isso quer dizer que essas tradições que nos ensinam a buscar santos em busca de milagres, isso não acontece. Só Deus pode operar milagres, porque esses santos não existem na realidade. São homens e mulheres santos de Deus que viveram nessa terra, mas eles estão descansando no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. E só quando Jesus voltar é que eles irão ressuscitar. Você está lembrado de João 5, 28 e 29? Palavras do próprio Cristo, quando ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus disse que a solução para a morte é a ressurreição. Jesus disse que todos os mortos um dia ressuscitarão. E quando se dará isso? De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53, será somente no dia da volta de Jesus. É por isso que lá em Apocalipse 22, João declara, no verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão ou recompensa só serão dados quando Jesus voltar. Isso quer dizer que, com exceção das pessoas que a Bíblia menciona,
como Enoque, Elias, Moisés, ninguém mais está no céu. Todos estão no pó da terra, aguardando a ressurreição. Talvez isso seja uma surpresa para você. Talvez isso até choque você. Mas sabe, nós aqui no programa Primeiro Deus, nós temos um compromisso. Nós queremos que você aprenda a verdade. E a verdade, ela tem que estar acima de qualquer tradição, por mais milenar que ela seja. Não busque a cura nas fontes erradas. Não espere que outros vão operar por você aquilo que só Deus pode fazer. E hoje, como há 2000 anos atrás, Jesus para diante de você e faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Você precisa de um milagre? Jesus tem poder de operar esse milagre. O paralítico do tanque de Betesda achava que Jesus não tinha poder para operar um milagre. Mas a Bíblia, na sequência do texto, vai informar justamente isso. Olha o que o texto nos diz. Depois que ele reclama que não tem ninguém para colocá-lo na água, Jesus então disse para ele, no verso 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. 2 detalhes interessantes que o texto nos oferece. Primeiro, é que Jesus tem todo o poder de curar enfermos. E aquele que sofria há 38 anos com uma palavra de Cristo, ele revigora suas energias. Ele sente mais uma vez suas pernas, o vigor das pernas, e ele se coloca em pé, como eu estou agora, perfeitamente, entendendo que um milagre se operara nele. Jesus faz o milagre. Jesus resolve um problema de uma vida. Jesus traz esperança para alguém que há 38 anos sofria. Eu não sei há quanto tempo você sofre. Eu não sei há quanto tempo você espera por um milagre. Talvez tenha buscado esse milagre até em fontes erradas. Mas o mesmo Cristo que um dia passou pela porta das ovelhas, entrou no tanque de Betesda para curar esse paralítico, ele quer entrar na sua casa, entrar no seu condomínio, entrar na sua empresa, entrar na sua vida e fazer os milagres que você precisa. E ele vai perguntar para você, o que você quer que eu te faça? E quando você acreditar que ele tem poder, ele vai dizer para você para que o milagre aconteça. Mas há uma curiosidade no texto. João deixa claro que aquele milagre aconteceu num dia de sábado. Aliás, os evangelhos relatam 7 milagres que Jesus operou no dia do sábado. E sabe por que Jesus fez isso? Porque os judeus haviam colocado tantas tradições, tantos ritos em cima do sábado, que aquele 4º mandamento da lei de Deus, que era para ser um deleite, tornou-se um peso para a nação. Jesus veio mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Lá em Marcos capítulo 2, verso 27, ele declara ser Senhor do sábado. Jesus não tinha problemas em operar milagres no sábado. O mandamento não proíbe nenhuma cura no sábado. Mas logo chegaram os líderes religiosos e perguntaram a esse homem, escuta, por que você está carregando esse teu leito no sábado? Eu fico imaginando que esse homem estava ali há 38 anos, deveria ser uma esteira que ele enrolava e guardava a cada dia. Era uma coisa simples de ser carregada. Não estou falando de uma cama king, não uma cama com colchão e etc. Eu estou falando de uma esteira que ele rolava por ali se assentava, deitava, e agora, alegre porque havia sido curado, obedecendo a ordem de Cristo, ele toma então sua esteira e ele vai então para casa. E logo chegam esses líderes judeus. Quem é que mandou você carregar esse leito? Você não sabe que hoje é sábado, não se deve fazer isso? Eles estavam redondamente enganados. Aquele homem não estava trabalhando, ele estava feliz porque Jesus o havia curado. Ele simplesmente tomou ali a sua esteira e estava voltando para casa. Mas olha como as tradições cegam as pessoas. E ali agora, ele é criticado porque ele estava carregando o seu leito. E ele disse, eu não sei, mas foi o homem que me curou. Ele me mandou carregar o meu leito. E quem é que curou você? Ele disse, eu não sei, eu não o conheço.
Quando nós avançamos um pouquinho mais no texto, é interessante que chegamos agora ao verso 12 e ele diz assim: quem me mandou carregar foi aquele que me curou, mas esse que fora curado não sabia que era Jesus. E o verso 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aonde ele estava? No templo. Fazendo o quê? Agradecendo a Deus a bênção que ele havia recebido. Agora ele sabia que aquele que o havia curado era Jesus, o mestre humilde da Galileia. E ele foi então agora até os judeus e disse para eles: foi Jesus quem me curou. E é claro, esses líderes judeus, em vários momentos, tentaram atrapalhar o ministério de Cristo e, finalmente, destruíram sua vida. Interessante nesse texto que Jesus opera esse milagre em um dia de sábado para também nos ensinar uma outra lição. O sábado é um dia lícito de se fazer o bem. O quarto mandamento da lei de Deus nos orienta a não trabalharmos no sábado, a não comprarmos, a não vendermos, a não colocar outros para trabalharem para nós, mas fazer o bem. Era isso que Jesus fazia. Aos sábados, ele não tinha o hábito de estar lá na carpintaria de seu pai trabalhando, mas obedecendo aos mandamentos, ele estava na sinagoga. E agora, quando começa o seu ministério público, ele está dedicado a fazer o bem, a operar sinais e maravilhas para mostrar que o reino de Deus havia chegado. Esse texto possui preciosas lições para todos nós, mas quem sabe uma das mais importantes é que nós devemos cuidar para que a tradição não ocupe o lugar da palavra de Deus. O que mais temos hoje são tradições religiosas. Eu viajo por esse Brasil afora e muitos outros países e como nós percebemos tradições que vão sendo colocadas na mente das pessoas e as pessoas passam até a achar que isso está na Bíblia e que faz parte da genuína religião. Não se engane. Muito do que as pessoas praticam hoje, especialmente no Brasil, estão atreladas às tradições religiosas, mas não encontram nesse livro um claro "assim diz o Senhor". É por isso que eu e você devemos estudar esse livro todos os dias. Devemos ler suas páginas, devemos sistematizar seus ensinos. Para quê? Para não sermos enganados pelas tradições, mas para termos a certeza de que o caminho que nós estamos seguindo é de fato o caminho que Deus deseja para todos nós. E aí? Será que você tem seguido apenas as tradições e se esquecido do que, claro, assim diz o Senhor? Será que você está hoje fazendo coisas que você aprendeu com teus pais, com teus avós, com teus líderes religiosos, mas de fato nunca mostraram na Bíblia se essas coisas de fato deveriam ser feitas ou não? Apenas fazem parte da tradição? Pois eu espero que hoje você encontre liberdade em Cristo, pois só Jesus tem o poder de nos oferecer a verdadeira liberdade. E quando Jesus chega em nossa vida, é assim que nós nos sentimos. Ele nos liberta das tradições, dos medos, dos problemas, porque Ele tem todo o poder. E hoje, Ele se aproxima de você e faz a mesma pergunta que um dia fez para esse paralítico, que há 38 anos sofria de um problema. Que queres que eu te faça? Você está pronto para receber o milagre? Se você estiver pronto para receber o milagre, Jesus está pronto para operá-lo. Agora, precisamos exercer fé de que esse Cristo, que há 2000 anos atrás visitou esse paralítico, também está agora ao nosso lado. E esse Cristo deseja todo o seu bem, bem como da sua família. Eu não sei por qual problema você está passando nesse exato momento, mas eu sei de uma coisa. 2000 anos se passaram, mas esse Cristo não perdeu o poder de operar milagres. E Ele vem hoje aqui na tua casa, na tua vida,
para operar o milagre que você tanto precisa. Se você confiar, se você acreditar, o milagre vai acontecer. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado por essa linda história que o Evangelho de João registrou. Obrigado por sabermos que o Senhor olha para todos nós e se importa com cada sofredor. Obrigado também por saber que o Senhor está disposto hoje a operar em nosso favor todos os milagres que forem necessários. Por isso nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Dai-nos, Senhor Deus, a Tua bênção. Faça em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.